Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estava aqui pedindo a Deus uma resposta, uma palavra para te entregar e eu creio que muitos de vocês hoje serão tocados, despertados para uma nova vida que Deus tem para você. Olha, irmãos, não tem nada mais triste nesse mundo do que uma pessoa viver longe de Jesus. E isso eu estou falando também para pessoas que já conhecem a palavra, principalmente você que já conhece a palavra, já teve uma caminhada com Deus e hoje está afastado. Eu tenho certeza, Deus vai mudar a sua história hoje, amém? A Bíblia fala sobre um homem chamado Jacó. Jacó enganou seu irmão, ele roubou a bênção da primogenitura, era uma bênção do Antigo Testamento que lhe dava muitos privilégios e Jacó então ficou fugido. Por muitos e muitos anos ele fugiu do seu irmão. Até que um dia Deus marcou um encontro com ele, ele nem imaginava que seria o encontro que marcaria a sua vida. Jacó significa trapaceiro e a Bíblia diz que um dia ele estava passando pelo Val de Jaboque e ele deixou toda a sua família passar à frente junto com seus animais e ele ficou lá sozinho. E naquela hora o anjo do Senhor ele veio para brigar com Jacó. E eles ficaram ali naquela briga a noite toda até que um momento o anjo perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele naquele momento, irmãos, ele teve que assumir quem ele realmente era. E ele disse: eu sou Jacó, ou seja, eu sou trapaceiro, eu estou fugido do meu irmão, eu fiz o que é errado. E então o anjo, que na verdade representa Jesus, ele disse a ele: a partir de hoje você não chamará mais Jacó, você chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Amém? Irmãos, a coisa mais poderosa e maravilhosa de todas é quando nós paramos de lutar contra Deus. É quando nós paramos de resistir ao chamado e nós simplesmente começamos a lutar ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Amém? Eu sei que eu estou falando aqui já com muitas pessoas que hoje precisam tomar essa decisão de passar por o lado do vencedor. Irmãos, não tem nada melhor. Olha, você pode passar por lutas, você pode ser atacado, o inimigo pode se levantar contra a sua vida, mas se você está do lado do vencedor, você é mais que vencedor. A vitória já está garantida, já foi comprada para você essa vitória e Jesus já derrotou o inimigo lá na cruz do Calvário. Amém? Então, continue firme aqui comigo. Hoje o Espírito Santo ele vai te tocar profundamente. E se você ainda não é inscrito no meu canal, só peço que você clique aqui no botão inscrever-se e do lado ative o sininho da notificação, selecionando a opção todas, para você receber no seu celular as próximas notificações que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, então venha participar junto comigo. Irmãos, eu estava aqui pedindo a Deus uma resposta, uma palavra, e Deus mostrou para mim que muitas vezes a gente deseja tanto ser abençoado que nós esquecemos que devemos ser também abençoadores. Eu acredito que na vida do cristão existem essas duas fases. Aquela fase em que você é abençoado de todas as formas, em todos os momentos, sabe? Aquele momento em que Deus usa uma pessoa na sua vida, é o momento em que você está orando ali, você está pedindo uma resposta e de repente o pregador ele fala exatamente aquilo que você está buscando. É um momento de muitas revelações. Eu já passei por isso, sabe? Inclusive foi a fase que os discípulos viveram com Jesus. Eles passaram 3 anos só recebendo, só aprendendo com Jesus, só vendo Jesus operar milagres. Foi um tempo muito especial. Mas chegou a hora que veio a segunda fase deles, que foi quando Jesus morreu e Jesus entregou a eles o Espírito Santo. E então, a partir daquele momento, eles deixaram de ser apenas abençoados e eles se tornaram abençoadores. Agora, eles que deveriam colocar a mão na massa, eles deveriam orar pelos enfermos, eles deveriam pregar para as pessoas, entendeu? Então, na sua vida é assim também. Deus ele te enche muito, ele fala muito com você, ele te permite ter várias e várias experiências, boas e ruins. Inclusive, a vida do cristão, como nós sabemos, é uma vida de sofrimento, é uma vida de batalhas, mas tudo isso é necessário para que você um dia possa socorrer outras pessoas. Amém? Tá entendendo isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 1 está escrito que Deus primeiro, Ele nos consola em todas as nossas tribulações para depois a gente consolar os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então é necessário que você
hoje que está passando pelo deserto, você enfrente realmente cada uma dessas batalhas, entendendo que é uma disciplina de Deus, é um cuidado também dele e é um preparo, porque Deus vai te usar muito, você não imagina o que Deus quer fazer na sua vida. Há muitos anos atrás, eu era apenas um jovem, estava pregando na minha igreja, às vezes ia 5 pessoas me ouvir, às vezes 10, às vezes não ia ninguém me ouvir, e eu fiquei 7 anos pregando para os jovens da minha igreja. Irmãos, ninguém queria me ouvir, mas hoje eu vejo as promessas do Senhor se cumprindo. Deus falou para mim há muito tempo atrás que Ele iria me usar na vida de milhares e milhares de pessoas, e hoje eu estou aqui falando para você. Então, existe o tempo certo para tudo acontecer, e eu sei que muitas vezes Deus ele vai precisar fazer algo muito chocante, sabe? Vai ser um corte muito brusco. E eu me lembro que quando eu estava ali há 7 anos pregando, evangelizando, fazendo a obra, teve um grupo de pessoas que falaram para mim, chegaram para mim numa reunião e disseram: olha, nós estamos aqui para te falar que você não tem chamado para pastor, você é muito ruim para pregar, as suas pregações dão sono. Irmãos, aquilo para mim foi muito difícil ouvir, sabe? Foi muito pesado, mas hoje eu agradeço a Deus, porque primeiro Ele fez um corte, mas na verdade não era um corte, Ele estava podando para que eu pudesse, depois daquilo, produzir mais frutos ainda, entendeu? A Bíblia diz isso em João capítulo 15, que o Pai é o agricultor, nós somos os ramos e Jesus é a videira verdadeira. E se nós estivermos ligados em Jesus, o agricultor ele vai podar aquele ramo para que dê mais frutos ainda, amém? Então, eu vejo que Deus estava no controle de tudo, e se você chegou aqui hoje, Deus quer falar com você a respeito do seu chamado. Preste muita atenção, eu vou ler para você uma passagem de Atos capítulo 9, o versículo 10 ao 12, e logo nós já estaremos orando. Eu quero orar muito pela sua vida hoje e Deus vai fazer maravilhas, amém? Essa passagem aqui, irmãos, fala sobre Saulo. Saulo, na verdade, era Paulo, o apóstolo Paulo, lembra? Ele tinha esses 2 nomes, né? Por causa da sua cidadania romana. E Saulo, ele ficou cego. Você lembra desse episódio? Em que ele estava indo perseguir os cristãos e de repente uma luz brilhou no caminho dele e ele ficou cego naquela hora. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou desnorteado e ele falou: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento ele caiu em si, porque ele achou que ele estava brigando contra uma seita, uma falsa religião, sendo que na verdade aqueles cristãos, eles estavam seguindo a Cristo. Aquele Jesus que havia sido crucificado agora estava ressurreto. Jesus ressuscitou. E aí eu quero que você entenda o seguinte: naquele momento Saulo ficou cego e a Bíblia diz que ele foi levado até a casa de um homem chamado Judas, na cidade de Damasco. Não é o Judas Iscariotes, tá certo? E eu quero ler para você o que aconteceu. Olha, presta muita atenção. Atos capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele pudesse voltar a enxergar. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui, Deus falou para Ananias: Ananias, olha, você vai para a rua tal, você vai chegar na casa de Judas. Quando você chegar lá, vai ter um homem chamado Saulo. Ele está orando. E eu já mostrei para Saulo que ia chegar um homem lá, ia colocar as mãos na cabeça dele e ele voltaria a enxergar. Olha que coisa magnífica. Uma coisa a gente não presta atenção aqui. Pensa comigo, irmãos. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele matava mesmo. Pensa numa pessoa cruel. E aí de repente Deus chega para esse homem aqui, para Ananias, e diz: olha, você vai lá porque esse homem, ele está orando, ele está me buscando, ele se converteu. Irmãos, você acha que Ananias acreditou ou não? Vamos pensar aqui. Imagina, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que foi na Segunda Guerra Mundial que Deus falou dessa maneira. E aí o judeu, ele está fugindo da perseguição, né, aos judeus, ele está fugindo de Hitler. E de repente Deus chega para um judeu e fala o seguinte: olha, vá em direção a Hitler porque ele se converteu. Você acha que o judeu iria acreditar? Porque o judeu estava sendo perseguido, você concorda? Da mesma forma, este homem aqui que fazia parte dos cristãos, ele tomou um choque,
E eu quero ler para você qual foi a resposta dele, ó. Presta atenção, versículo 13, diz assim, ó. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Irmãos, nesse momento ele retrucou, ele falou: Senhor, eu já ouvi muita gente falar das coisas terríveis que esse homem faz e o Senhor está me mandando ir lá orar por ele. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, principalmente para você que tem um chamado e muitas vezes está fugindo. Quando Deus te manda fazer algo, quando Deus te dá uma direção, não pense duas vezes. Não duvide, não questione, simplesmente obedeça, tá certo? Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe a bênção que Deus quer te entregar. Eu tenho várias experiências de momentos em que eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu decidi obedecer. Parecia até loucura, mas eu fiz. E depois eu colhi as bênçãos, eu colhi os resultados. Talvez o que está faltando para você é só você voltar a obedecer. E Deus, Ele te pede coisas pequenas às vezes, porque Ele quer te colocar nas muitas e você tem que ser obediente. Amém? Então aqui nós vemos que ele retrucou, mas ele obedeceu. E quando ele foi em direção a Saulo, ele colocou as mãos sobre a cabeça dele e o milagre aconteceu. Caíram como se fossem escamas dos olhos de Saulo e Paulo naquele momento começou a enxergar e o milagre aconteceu e ele se tornou um grande apóstolo Paulo que nós conhecemos, que escreveu quase todo o Novo Testamento. Então eu quero te dizer, não questione, não duvide, você não sabe o que Deus está preparando. E Deus sempre faz o melhor para os seus filhos, tá certo? Às vezes eu converso com muita gente na igreja, nas reuniões de orações, e as pessoas dizem: pastor, Deus me pediu para falar com alguém, eu não tive coragem, eu não falei, eu retruquei, eu não tenho coragem. Imagine falar uma coisa dessa para aquela pessoa. Mas irmãos, Deus está contando conosco hoje. Lembra do que eu falei lá no começo? Existe a fase de você ser abençoado, a fase em que Deus usa pessoas na nossa vida. E Deus continua usando também para o resto da nossa vida, desde que a gente esteja no caminho dele. Mas existe uma fase ainda melhor, é quando Deus, ele deseja nos tornar abençoadores, tá certo? Espero que você tenha entendido essa mensagem, porque é maravilhoso poder ser usado por Deus. Quando você compartilha uma oração como essa, você também está sendo usado pelo Senhor e Deus certamente, ele abençoa aqueles que pregam, que evangelizam, que fazem a vontade dele e não a vontade nossa. Amém? Existe também um outro exemplo de homem de Deus na Bíblia, só que ele, apesar de ser um profeta, ele não quis atender à voz de Deus. E ele, na verdade, ele sofreu graves consequências, que foi o profeta Jonas. Quando Deus falou para ele: Jonas, prega na cidade de Nínive, eu vou fazer uma obra ali. Jonas, ele foi na direção oposta, ele fugiu, até que a Bíblia diz que veio uma forte tempestade e ele foi lançado no mar. E Deus teve compaixão dele, porque era para ter morrido. E Jonas foi engolido por um grande peixe. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E foi um tempo terrível que ele viveu ali. Não queira saber o que é ficar dentro de um peixe, eu também não sei. Mas eu me lembro uma vez de ter assistido um filme, se eu não me engano, chama No Coração do Mar. Eu acho que é isso o nome. Em que um rapaz fica lá dentro da baleia, dentro de um peixe, né, por um tempo. E é terrível, né? E Jonas ficou lá dessa maneira até que o peixe cuspiu ele de volta e ele pregou. E por incrível que pareça, quando ele pregou para toda a cidade, todos se converteram. Irmãos, aquelas pessoas que você acha assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, saiba que Deus pode fazer uma obra tremenda. Basta que a gente obedeça a sua voz, a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, nós vamos orar, eu vou ungir minhas mãos com o óleo da unção. Eu quero muito que Deus te fortaleça, te capacite. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Deus tem algo muito especial na sua vida, tá certo? Simplesmente obedeça a voz dele e você vai ver o milagre após milagre acontecer na sua vida, tá bom? Não se esqueça de compartilhar no final. E agora eu vou orar pela sua vida. Feche os seus olhos, concentre-se nessa oração e principalmente busque ao Senhor com todo o seu ser e Ele te ouvirá neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e maravilhosa presença. Eu quero Te agradecer pelo dom da vida. Quero Te agradecer também pelo dom da vida eterna.
É um presente que nós não podemos comprar com o nosso esforço, com as nossas conquistas, com as nossas habilidades. É um presente que veio pela graça, através da morte e ressurreição de Cristo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na nossa vida até hoje, mas eu creio que tem muito mais pela frente. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra linda na vida dos meus irmãos. E eu te peço neste momento, Senhor, toca, Senhor, toca, traz o arrependimento, traz o quebrantamento, que essa pessoa possa tomar uma decisão de nunca mais olhar para trás e que ela possa obedecer a Jesus até o último dia da vida dela. Pai, eu oro por este homem e esta mulher que estão enraizados no pecado. Eles estão aprisionados, Pai. Estão em relacionamentos que não te agradam. Estão cometendo pecados da carne, prejudicando a sua própria vida, meu Deus. Mas neste momento eu peço em favor deles. Liberta eles, ó Deus, neste momento das garras do inimigo. Liberta, meu Pai, os teus filhos, Senhor. Tira eles dessa podridão, desse pecado que tanto prejudica e causa dores, amargura, tristeza. Ó Senhor Jesus, restaura a identidade dos teus filhos. Eles são filhos teus, meu Pai. Eles são amados, abençoados. Eles não nasceram para viver na imundícia do pecado deste mundo, mas para viver em santidade. Senhor, eu te peço agora, Pai, levanta-os neste dia, que eles saiam daqui, meu Pai, renovados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Tira eles, meu Pai, de toda amarra espiritual, que eles sejam transformados agora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está recebendo cada lágrima, cada palavra que está saindo da boca dessas pessoas, cada pensamento que está voltado para Ti. Ó Jesus, eu te agradeço, porque Tu és aquele que deixa as 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu no aprisco, uma que estava nas mãos de Satanás, agora está liberta em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço que o Senhor toque da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa seja transformada, seja curada de doenças da alma, mas também doenças do corpo. Em nome de Jesus, eu expulso toda doença, toda maldade que foi lançada contra essa pessoa, toda obra de feitiçaria, tudo que foi levantado do inimigo para causar dor e tristeza, miséria, depressão, está repreendido em nome de Jesus. Ó Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor está agindo sobre essa pessoa agora e ela vai ser transformada. Jesus, restaura a vida sentimental, a vida amorosa, restaura a vida financeira, a vida ministerial. Levanta ministérios aqui, meu Pai, pessoas que vão evangelizar, pessoas que vão pregar e vão operar sinais e maravilhas para louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço porque eu sinto aqui, meu Pai, que o milagre aconteceu. Vidas aqui foram tocadas e nunca mais elas voltarão a ser quem elas eram. Nunca mais elas voltarão a ser escravas do pecado. Elas agora estão libertas para a honra e glória do Teu santo nome. E eu te peço também, meu Pai, a proteção. Derrama, Senhor Jesus, do Teu óleo, da Tua unção e proteja-nos de todo mal, de toda retaliação contra a nossa casa. Tudo está caído por terra. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento.
Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.